Galera, beleza? Espero que vocês estejam muito bem e vamos estudar um pouquinho. Antes de começar, eu quero pedir para vocês, se vocês não seguem ainda, para seguirem o nosso canal no YouTube e no nosso canal no Instagram. E ativa o sininho para a gente estudar bastante, para vocês sempre receberem nossos vídeos quando um professor postar as aulas, ok? Vamos lá. Como eu disse, isso aqui é a correção da lista 4, certo? Que é de movimento relativo, movimento composto. E vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora, quando começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro? Certo? Em relação ao carro, então ele quer saber a velocidade da chuva nessa setinha, certo? Que eu fiz aí do lado do ângulo de 30 graus. Se ele quiser saber da velocidade da chuva horizontalmente, a gente teria que saber a velocidade da chuva em uma setinha que estaria desenhada em cima dessa linha pontilhada aí que eu coloquei, como se fosse a vertical aí, beleza? Então vamos lá. Se a gente juntar esses 60 km por hora e esse 30 graus, a gente pode formar esse triângulozinho, certo? Eu tô falando dessa forma só para vocês entenderem que, tipo assim, a gente junta as informações que a gente tem para a gente ter uma forma de resolver, certo? Que no caso é usando seno, cosseno e tangente, ok? Porque a gente tem um ângulo, a gente quer saber um dos catetos, na verdade a hipotenusa, e a gente tem um dos catetos, ok? A gente tem que o seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto sendo 60 km por hora e a hipotenusa sendo o x. Então 60 sobre x. O seno a gente sabe que é meio, então a gente tem que 60 sobre x é igual a meio. Resolvendo isso aí, a gente tem que o x é igual a 120 km por hora. É bem tranquilo essa questão, né, gente? A única dificuldade é vocês mesmo desenharem o que está acontecendo e perceberem que era essa setinha na hipotenusa que a gente queria saber. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Uma bola é lançada do alto de uma escada com velocidade horizontal de módulo igual a 4 metros por segundo. Os degraus têm 20 centímetros de altura por 35 de largura. Qual o degrau que a bola irá atingir? Vamos pensar um pouquinho. A bolinha, ela tem essa velocidade de 4 metros por segundo, certo? E no início do movimento, ela não tem uma velocidade vertical, certo? A velocidade vertical é zero, certo? Depois que ela começar a sair, começar a cair, ela vai começar a ter uma velocidade horizontal, certo? Velocidade vertical, perdão. Então, a gente vai ter essas duas velocidades, certo? Que vão dar duas distâncias percorridas, uma na horizontal e uma na vertical. A gente sabe que os degraus têm 20 e 35 centímetros, respectivamente, certo? Horizontal e vertical. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. A gente sabe que a gente pode colocar isso numa razão, certo? Está escrito aqui embaixo, ó, temos um problema que dH é igual a dV, 35 sobre 20, certo? Que é o comprimento de cada uma das distâncias, vertical e horizontal, certo? Quando essa razão aqui for encontrada no exercício, quando vocês estiverem fazendo exercício e acharem ela, isso quer dizer que a bolinha chegou em algum dos degraus, quando essa proporção for encontrada, certo? Mais para frente vocês vão entender isso melhor, entendeu? Vamos lá. Na horizontal a gente tem que a velocidade é constante, que é de 4 metros por segundo, então a gente pode usar o Deus vê tudo, ok? Então dH é igual a 4t, certo? Ali na frente eu só passei o tempo para um lado para isolar ele para ficar mais fácil lá na frente, certo? Então a gente tem que o tempo é igual a distância horizontal dividido por 4. Na vertical a gente tem o seguinte, a gente tem essa gravidade, então a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então a gente tem que D é igual a VOT mais o meio de T2. Porém, a velocidade inicial do movimento na vertical é zero, ok? Então a gente tem que dV é igual a só um meio
vezes a aceleração, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, certo? Com isso, a gente tem o meio vezes 10 é igual a 5, a gente passa para lá, fica dv dividido por 5. A gente tira a raiz disso tudo, a gente acha que o tempo é igual a raiz de dv sobre 5, beleza? Como o tempo de queda e o tempo total do movimento é a mesma coisa, a gente pode igualar os dois tempos, na horizontal e na vertical. Com isso, a gente acha que d ao quadrado sobre dv é igual a 16 dividido por 2. Isso aqui, eu cheguei nisso apenas igualando os dois tempos, na horizontal e na vertical, porque eles são o mesmo. Ok? Com isso, esse dH aí a gente pode separar ele, colocando dH vezes dH, certo? E uma parcela disso é dH, a gente pode escrever isso de outra forma, no caso, que é dH dividido por dV vezes dH, certo? Só que a gente já tinha discutido no começo do problema que dH sobre dV é igual a 35 sobre 20, certo? Então a gente pode colocar isso no nosso problema. A gente pode colocar 35 sobre 20 vezes dH igual a 16 dividido por 5, certo? Resolvendo essa continha de matemática, a gente tem que o dH é igual a 1,83 metros. Beleza? Isso, o dH sendo distância horizontal. Horizontalmente, cada degrau tem 35 centímetros de largura. Então, vamos dividir 1,83 dividido por 0,85, que é cada degrau. E a gente acha 5,22. O que isso significa? Que ele passou do quinto degrau e ele não vai conseguir passar do sexto degrau, porque o número está entre 5 e 6, ok? Então ele vai cair no sexto degrau, porque ele acabou de passar do quinto degrau, mas não vai passar do sexto. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um caminhão deslocando-se em uma estrada reta, com uma velocidade constante de 15 metros por segundo, está sendo perseguido por um helicóptero que voa horizontalmente sobre a estrada, em uma altura de 80 metros por segundo. A velocidade do helicóptero é de 50 metros por segundo, e o piloto, visando atingir o caminhão, consulta o computador de bordo e solta uma bomba no instante em que sua direção horizontal ao caminhão era de 140 metros. O caminhão foi atingido? Beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem é a distância entre os dois, a distância entre o caminhão e o helicóptero, que é de 140 metros, certo? A velocidade relativa entre eles é de 35 metros, 50 menos 15, 35, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o helicóptero está aproximando do caminhão com uma velocidade de 35 metros, certo? Quando o helicóptero soltar essa bomba também vai estar aproximando do caminhão a uma velocidade de 35 metros por segundo, certo? Beleza, vamos lá. O tempo de queda. O tempo de queda a gente pode usar D igual a VT mais o meio de GT2, certo? Porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então a gente vai ter a distância como 80, que é a distância do helicóptero até o chão. E a aceleração a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado, como disse na questão, certo? Então, fazendo essa continha, a gente acha que é 4 segundos, certo? Vocês vão fazer lá 10 vezes meio, a gente acha 5. 80 dividido por 5, a gente tem 16. Então, a gente vai achar que t ao quadrado é igual a 16. Então, t é igual a 4. Beleza? O tempo que era necessário para a bomba chegar no caminhão. A gente já fez alguns desses exercícios em algum tempo atrás. E como que a gente resolve isso? Certo? Isso aqui é uma questão, essa parte da questão é só o movimento retilíneo uniforme, certo? Se o caminhão está chegando, se o helicóptero está aproximando do caminhão com uma velocidade de 35 metros por segundo e a distância entre eles era de 140, a gente pode usar Deus é tudo, certo? A distância sendo 140 entre eles e a velocidade relativa de 35 metros, certo? Resolvendo isso, a gente tem t igual a 4 segundos também, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que os o tempo de queda e o tempo necessário para a bomba chegar no caminhão foi o mesmo, certo? Se eles foram o mesmo, então a bomba acertou o caminhão. Se esse tempo necessário para a bomba chegar no caminhão fosse maior que 4 segundos, quer dizer que a bomba cairia antes do caminhão, certo? Atrás do caminhão. Se o tempo necessário fosse menor, a gente teria que essa bomba
cairia depois do caminhão, para na frente do caminhão. No caso, como foi ao mesmo tempo, então quer dizer que a bomba atingiu o caminhão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um automóvel está deslocando com uma velocidade constante de 72 km por hora. Se suas rodas têm um diâmetro de 60 centímetros e rodas sem deslizar, calcule o número de rotações que elas efetuam por minuto. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar tudo na mesma unidade. Beleza? O diâmetro é 60 centímetros, a gente tem 0,6 metros, certo? Então a gente sabe que o raio é metade disso, então o raio é 0,3 metros. Beleza? O carro está a 72 km por hora, 72 dividido por 3,6, a gente tem 20 metros por segundo, certo? O perímetro da roda, a gente tem que é 2πr, então é 2 vezes 3,14 vezes 0,3, que é o raio. Fazendo essa continha, a gente acha 1,884 metros, ok? Beleza. Na questão, havia falado pra gente que o carro está andando 20 metros por segundo, então ele anda 20 metros em cada segundo, certo? A gente precisa saber quantas voltas que a roda do carro deu nesses 20 segundos. Então, o que a gente faz? Esses 20 metros, perdão. A gente faz 20 dividido por 1,884. A gente acha que essa roda deu 10,62 rotações por segundo, certo? Nesses 20 metros por segundo. Em um segundo, ele vai conseguir fazer 10,62 rotações, certo? Isso por segundo, a gente quer saber por minuto. Então, o que a gente faz? A gente pega 10,62 rotações e multiplica por 60, certo? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, a gente acha que ele vai ter 637 rotações por minuto. Tranquilo? Vamos para a última questão. Considere os ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos de um relógio. Calcule para cada um sua velocidade angular em graus por hora. Percebam que eu pedi em graus por hora. E sua frequência em hertz. Ok? Coloque todas as suas respostas abaixo. Vamos lá. A primeira coisa. O ponteiro das horas. O ponteiro das horas, se vocês pararem para pegar um relógio, vocês vão ver que no relógio a gente tem 12 horas, certo? A gente tem 12 horas, depois começa de novo, beleza? Então ele vai demorar 12 horas para ter uma volta completa nesse relógio, uma volta completa de 360 graus. A gente tem que 360 dividido por 12, a gente tem que 30. Então ele vai percorrer 30 graus por hora, porque em 12 horas aí ele vai ter conseguido completar 360 graus. Beleza? Vamos lá. Se ele demora 12 horas para dar uma volta completa, a gente sabe que 1 hora é 3.600 segundos, 3.600 dividido por 12 seria o período dele. Então o período dele é de 43.200 segundos, certo? Por que eu coloquei em segundos? Porque eu preciso saber em hertz, ok? A frequência em hertz. Então eu preciso saber o tempo em segundos. O período, no caso. Certo? A gente sabe que a frequência é 1 sobre o período, então a frequência é 1 sobre 43.200. Certo? Hertz. Beleza? Vamos lá. O ponteiro dos minutos. A gente sabe que o ponteiro dos minutos demora exatamente 1 hora para fazer uma volta completa. Certo? Se ele demora uma hora para fazer uma volta completa, então a velocidade angular dele é 360 graus em 1 hora. Ele percorre 360 graus em 1 hora. Beleza? O período dele é de exatamente 3.600 segundos. Certo? Porque ele demora exatamente, mais uma vez, 1 hora para fazer uma volta completa. Beleza? E 1 hora a gente sabe que é 60 segundos vezes 60 minutos. Então, 3.600 segundos. Ok? Então, a frequência vai ser 1 sobre o período que é 3.600, então a frequência vai ser 1 sobre 3.600 Hz, ok? Vamos para o último. O último, que é o dos segundos, certo? Vamos lá. O dos segundos, ele demora só 1 minuto para ele dar uma volta completa, certo? Então, em 1 hora, ele vai dar 60 voltas, certo?
Ele dando 60 voltas em 1 hora, a gente tem que pegar o 360, que é de 1 volta. Se ele dá 60 voltas, então a gente tem 360 vezes 60, que é igual a 21.600. Então, a velocidade angular dele é 21.600 graus por hora. Beleza? Se ele demora 1 minuto para dar uma volta completa, de 60 segundos, então o seu período é de 60 segundos. Ok? Então, a frequência dele vai ser 1 sobre o período dele, que é 1 sobre 60 Hz. Ok? Bem tranquilo, né, gente? É só para a gente conseguir aplicar os conceitos que a gente já aprendeu em cada um dos movimentos. No movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado e movimento circular uniforme. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, que tenham aprendido bastante e tenham tentado fazer ela. Qualquer dúvida é só vocês me mandarem mensagem. Beleza? Um abraço e tchauzinho.